março de 2025. Eu vou iniciar, então, uma abordagem sobre pesquisa qualitativa, dando seguimento ao que já foi abordado, então, no semestre passado, jamais com a intenção de finalizar a discussão ou de ter algum tipo de aprofundamento, tendo em vista a complexidade que é a pesquisa qualitativa em saúde. Então, eu vou colocar a minha apresentação aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar. Todos estão visualizando ela? Sim. Então, assim, no campo da saúde, estamos muito acostumados a dados, a índices, taxas, estatísticas, todos nós, né? Principalmente na dinâmica de leitura de artigos que não só os mestrandos, mas os acadêmicos e os professores têm ao longo dessa trajetória, né? E assim, nesse contexto de muitos números, né? A gente precisa também explicar, então, o que acontece com as pessoas nos seus contextos sociais, nos seus modos de viver. Então, eu gostaria que, inicialmente, cada um pudesse pensar ou refletir se, na sua vivência diária, seja como aluno de graduação, como mestrando, seja na sua prática profissional, no seu dia a dia, existem explicações para todas as vivências, existem explicações que não são quantificáveis. Né? Então, quando a gente faz uma breve reflexão sobre os nossos modos de vida, a gente consegue perceber que muito daquilo que a gente vive, das nossas percepções, das nossas representações, das nossas vivências, não são quantificáveis. E não é na intencionalidade, não é com a intenção de dizer que os dados, os índices e as estatísticas, eles não são efetivos, muito pelo contrário. Ambas as pesquisas, pesquisa qualitativa ou quantitativa, têm suas finalidades bem descritas e, na maioria das vezes, elas se complementam. Essa pergunta inicial é para a gente refletir o quanto tem aspectos do nosso dia a dia, do dia a dia dos usuários, do dia a dia dos nossos serviços, da organização dos serviços, que a gente não consegue dar conta, que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue entender e que muitas vezes a gente não consegue mudar, simplesmente. Né? Então, a pesquisa qualitativa, ela vem nesse sentido essencial de que nós possamos compreender o cuidado, a subjetividade dos nossos usuários, dos nossos colegas, do modo de viver das pessoas e como isso tudo interage no contexto onde as pessoas vivem. O que a gente vai ver hoje, então? Eu vou trazer brevemente algumas definições, para esclarecer principalmente algumas diferenças entre autores, os principais usos da pesquisa qualitativa, trazendo alguns poucos exemplos. Outra questão que é bem importante para a gente entender a pesquisa qualitativa, que às vezes acaba gerando controvérsias, discussões, que é em relação ao número de participantes ou de sujeitos. Uma breve apresentação sobre o critério de saturação de dados, que acredito que muitos já devem ter ouvido falar, e algumas técnicas, trazendo a principal técnica de análise de dados qualitativa, que é a análise de conteúdo. Então, assim, toda pesquisa qualitativa, ela tem um caráter social, empírica, ela parte da prática. Ela busca a tipificação de uma variedade de representações das pessoas no mundo que as pessoas vivem, mas, sobretudo, da maneira como as pessoas se relacionam nesse mundo. Ela visa compreender os fenômenos sociais e humanos, dando significados a eles a partir das percepções e as experiências desses indivíduos. Então, a pesquisa qualitativa,
é aquela que vai nos dar a explicação para os fenômenos, a explicação, a interpretação, é aquela que vai dizer o porquê, o como fazer, o como é, por que é. Então, são questões que nos guiam na estruturação do conhecimento científico. Existem vários conceitos, né, que definem pesquisa qualitativa. E esses conceitos, eles são diversos, eles se convergem em alguns momentos e divergem entre outros, de acordo com o referencial que a gente está utilizando. Então, o referencial teórico, o referencial filosófico que está sendo utilizado para a elaboração de um estudo qualitativo, ele é essencial para definição e entendimento daquele estudo, né? Eu trouxe alguns conceitos, não explicitamente o conceito bem definido, de Minayo, Gil, Creswell e Bardin. Por quê? Porque esses autores são os mais comuns que a gente encontra nos artigos, tá? Encontra nos artigos, nos livros, mas isso não significa que não tem outros, existem vários outros que trabalham a pesquisa qualitativa. Mas eles trazem algumas diferenças. Por exemplo, quando a gente utiliza o referencial da Minayo, que é uma pesquisadora muito utilizada na área da saúde, principalmente na enfermagem, na área da saúde coletiva, a gente precisa compreender que a Minayo é uma pesquisadora que ela busca trazer pesquisas através dos significados, das crenças e valores dos sujeitos. Ela tem ênfase na saúde coletiva, na subjetividade e nos determinantes sociais. Ela trabalha com uma abordagem que foca muito nos estudos da fenomenologia, da etnografia, tá? Por exemplo, o Gil, por outro lado, o Gil, que é um referencial que a gente utiliza muito, principalmente para a construção de projetos de pesquisa, ele traz os aspectos da realidade que não podem ser quantificáveis. E ele explora bastante os métodos de pesquisa, como observação e as entrevistas, que são muito utilizadas na nossa área. E Creswell, né, que ele traz um processo interpretativo que busca compreender problemas sociais e humanos com uma abordagem um pouquinho mais ampla, incluindo tanto a fenomenologia e o estudo de caso. E ele abre um leque de interpretações também para a articulação entre a pesquisa qualitativa e a quantitativa, atuando uma a outra como complementar e o interdependente. E Bardin, então, que explora a comunicação e os significados. Ele traz uma estrutura muito bem elaborada e precisa de pesquisa qualitativa. E ele traz como maior contribuição a análise de conteúdo e categorização textual, que a gente utiliza muito também dentro da área da enfermagem e na área da saúde como um todo. Em relação aos usos, o que a gente pode depreender? Eu trouxe essa charge que ela representa, ela está disponível no Google Imagens, é a primeira imagem que aparece, mas ela é muito ilustrativa. Quando a gente vê a, a conversa entre os participantes, a gente consegue entender que o significado da pesquisa qualitativa, ele vai muito além do número, e sim da explicação. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente conhece e quer conhecer o objeto em que será estudado, mais a gente consegue se aprofundar no entendimento daquele contexto. Então, um dos aspectos essenciais dentro da pesquisa qualitativa é a gente conhecer o nosso objeto, é conhecer em profundidade o tema da nossa pesquisa, para poder entender o que a gente vai buscar com o nosso estudo. Esses autores que eu citei para vocês, eles buscam estruturar o método da pesquisa qualitativa, possibilitando, então, que a gente consiga olhar de uma forma mais profunda para os aspectos da realidade. Eu não trouxe aqui para vocês as abordagens qualitativas que fundamentam, por exemplo, desde a conversa entre o vendedor e o comprador, né? Mas a gente consegue analisar sobre a perspectiva da interpretação. Quando que a gente vai usar? Quando que um pesquisador
vai decidir usar uma pesquisa qualitativa? Por que que o meu estudo, ele necessariamente, vai demandar uma pesquisa qualitativa? Então, tem alguns aspectos essenciais que a gente precisa considerar para decidir, né? Porque, assim, eu entendo que tem muito viés do entendimento sobre o objeto e tem o viés também da condução da pesquisa ou da experiência em pesquisa qualitativa ou quantitativa ou pesquisa metodológica ou em outros métodos de pesquisa. Mas alguns elementos que ajudam a definir se a pesquisa que a gente vai realizar vai ser qualitativa, quantitativa, metodológica, seja lá qual for, é quando o tema, o objeto de pesquisa é complexo, subjetivo ou não há familiaridade com ele. Então, é aquele método, é aquele tema que ainda ele não é claro, não está muito claro, eu não tenho elementos essenciais para poder desenvolver, por exemplo, um questionário ou ampliar o meu leque de observação. Eu preciso compreender aquele fenômeno. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem genérico, tá? Estudo, por exemplo, sobre experiências de mães, de crianças com doenças raras, por exemplo. Quais são as dificuldades emocionais que a gente encontra, que essas famílias encontram? Então, esse é um tema, né? Considerando que as doenças raras é um tema complexo, é um tema que muitas vezes não tem familiaridade nem com o pesquisador, nem com os demais profissionais. Por exemplo, eu sou uma profissional que atua basicamente na atenção primária, né? Então, assim, abordar as doenças raras com os profissionais da atenção primária é um grande desafio, né? Eu preciso identificar, a partir talvez de uma abordagem qualitativa, qual é o significado disso para aquelas famílias. Quando se deseja compreender experiências e percepções dos envolvidos. Então, por exemplo, percepção de idosos sobre o papel do enfermeiro nas instituições de longa permanência, entendimento dos profissionais de saúde sobre o que é urgência e emergência na atenção primária. Então, assim, tem um, um leque de possibilidades de estudo quando a gente procura compreender as experiências e as percepções das pessoas. Quando o tema é pouco estudado. Então, por exemplo, o que a gente tem hoje? Por exemplo, as tecnologias digitais, né? Então, a gente tem um impacto das tecnologias digitais no ensino, né? Principalmente tanto na universidade quanto nas escolas, mas imagina o impacto das tecnologias digitais na saúde dos idosos, nos deficientes visuais, por exemplo, né? Então, são exemplos de situações em que a gente pode estar utilizando o estudo qualitativo para conhecer melhor o objeto de pesquisa. Quando se quer analisar discursos, interações e significados de uma realidade estudada, por exemplo, relação entre os profissionais de saúde, usuários, numa situação específica, seja através das práticas de saúde, a qualidade de peças publicitárias, a gente pode analisar, por exemplo, as propagandas que envolvem o tabagismo, a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Então, uma análise qualitativa dos significados das propagandas também entra como uma possibilidade de estudo qualitativo, considerando esse contexto. A gente tem também, quando a gente pretende desenvolver teorias a partir de uma realidade estudada. Então, assim, são os estudos que, a partir dos dados produzidos, a gente consegue elaborar políticas de saúde, consegue desenvolver teorias, né? Então, assim, são exemplos do uso, então, da pesquisa qualitativa. O último, então, que seria uma também, tem outras possibilidades, mas esses são os usos mais comuns. É quando se busca aprofundar contextos e dinâmicas sociais. Por exemplo, estudos sobre comportamento de mulheres em comunidades periféricas, em relação ao seu autocuidado.
Então, assim, tem situações que a gente pode estar aprofundando os contextos, seja um contexto relacionado ao espaço onde ela vive, tá? Ou num espaço onde o serviço de saúde é prestado. Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão? Alguém quer contribuir com alguma coisa? Vamos deixar para o Colaborar? final, Opa, Alícia. desculpa. Vamos deixar para o final as Tá perguntas. certo, então. Ok. Eu trouxe também alguns outros estudos que depois vai ficar disponível na apresentação. Eu coloco a apresentação ali para vocês, que vocês podem olhar também, com um olhar mais atento, então, para a motivação do desenvolvimento, então, do estudo qualitativo, por exemplo, nesses dois estudos. O primeiro, que trata dos desafios relacionados ao clima organizacional da equipe de enfermagem de um hospital público, percepção dos enfermeiros. Então, foi feita uma entrevista também, foi feita entrevista semi-estruturada, abordagem qualitativa e análise de conteúdo. O outro estudo, ele versa sobre a percepção de enfermeiros, sobre o papel na redução das desigualdades em saúde nos contextos comunitários. Ele também é um estudo qualitativo, mas ele utiliza já uma abordagem fenomenológica, tá? Então, assim, não se prende ao número também, ele está mais relacionado ao significado dos fenômenos, ao significado da vivência individual. Então, assim, são contextos que nos permitem entender as especificidades daqueles espaços. Dentro dessa lógica, então, do uso, né, dos estudos qualitativos, eu também tenho algumas técnicas, existem técnicas de pesquisa que auxiliam, então, nessa coleta de informações, tá? E as técnicas, elas variam muito entre entrevistas, grupo focal, observação participante, diário de campo, análise documental, análise de materiais visuais e audiovisuais. Então, as entrevistas são as mais utilizadas, tá? Elas são conversas individuais, que podem ser semi-estruturadas ou abertas, ou seja, elaboro então um roteiro de perguntas com algumas questões mais específicas para eu ter características desses participantes que me permitem contextualizar ele naquele cenário onde ele está. Então, é comum a gente utilizar aqui, na parte das entrevistas, por exemplo, questões relacionadas à idade, local de trabalho, tempo de atuação, raça, cor, se tem algum curso de formação sobre a determinada temática, no caso, se for profissionais de saúde. Então, dados sociodemográficos que nos permitem entender aonde aquele participante está inserido. Isso sim é essencial, por isso que às vezes acaba gerando até uma contradição entre os dados qualitativos numa pesquisa, quando a gente tem dados que nos permitem fazer essa caracterização demográfica. Tá? As características sociodemográficas, elas são essenciais para que a gente possa caracterizar o contexto do nosso participante, tá? E relacionar ele com a experiência vivida, tá? Então, tem outro exemplo ali também. O grupo focal, que então envolve a discussão em grupo, ela é sempre mediada pelo pesquisador, e aí a gente utiliza o grupo focal para uma infinidade de temas também, né? Então, a gente tem a observação participante, eu só não incluí aqui a observação não participante, então a gente tem as duas modalidades, a observação participante e a observação não participante. A observação participante é aquela em que o pesquisador, ele acompanha, ele registra as interações, tá? Ele é parte daquele ambiente, mas ele está fazendo os registros, tá? A observação não participante é aquela que o pesquisador está no campo e ele só observa, ele não interage, ele não faz parte daquele ambiente. Tá?
O diário de campo, ele também é uma estratégia bem interessante para análise, para coleta de dados qualitativos, porque é ali, muitas vezes, que o pesquisador ele coloca suas impressões e reflexões durante a pesquisa. Então, é muito comum associar, junto com a observação, o diário de campo, porque, assim, na observação, a gente tem todo o contexto, né, dos espaços, da interação entre as pessoas, dos gestos, e essas impressões, elas precisam ser registradas, né? Para que se faça, então, uma análise fidedigna daquela realidade, o mais próximo possível daquele contexto. A análise documental envolve, então, o exame dos registros oficiais, seja dos prontuários, das políticas, dos protocolos, de relatórios. Então, é a análise textual de tudo que se produz, tá? Tanto das diretrizes institucionais quanto de registros das bases de dados, principalmente prontuário eletrônico, que é o que a gente mais utiliza. Análise de materiais visuais e audiovisuais, então é a exploração das imagens, dos vídeos e de outras mídias que tem disponível, né? Então aqui a gente faz uma avaliação também desses materiais. São alguns exemplos de técnicas para a realização da coleta de dados na pesquisa qualitativa, sendo que a entrevista é a estratégia mais utilizada. Temos aqui também vários exemplos, eu deixei os links depois relacionados para vocês. Tem um estudo que fala sobre a matriz de competência socioeconômica do ensino na enfermagem, concepção de discentes de graduação. É um estudo que utiliza também grupo focal, né? Então, a gente tem um exemplo aqui de um estudo que explora a técnica de grupo focal, que é bem interessante ter esse entendimento. O segundo estudo, estratégias de gestão do cuidado de enfermagem para o enfrentamento de Covid, envolve também envolve entrevista, e ela poderia ser minha mãe, cuidado interseccional dos agentes comunitários de saúde com suas usuárias. Então, ele explora a interação, então, desses profissionais, utilizando o método qualitativo. Então, assim, com base nessas técnicas todas que eu falei para vocês, a gente precisa saber quem são os nossos participantes. E os participantes, como eu falei inicialmente, ele pode ser um gerador de confusão no estudo qualitativo. Então, o que a gente tem que considerar? A gente tem que considerar que existe um contexto de análise dos participantes da pesquisa qualitativa que acabam sendo geradores de estresse na escolha dessa amostra. Então, se a amostra é pequena, o estudo não é válido. Só será válido se for generalizável universal. E a opinião. Então, assim, a gente tem uma série de elementos, né, que esses que eu acabei de citar para vocês, que acabam interferindo no entendimento da amostra, não, mas dos participantes da pesquisa qualitativa. Então, assim, sim, um estudo com um número pequeno de participantes é um estudo válido na pesquisa qualitativa. A questão do estudo ser generalizável ou universal, ele é muito relativo, tá? Então, depende muito da temática e do contexto desse estudo. Mas, de uma maneira geral, essa é a maior fragilidade do estudo qualitativo. Mas não é esse o seu principal objetivo. O seu principal objetivo é determinar e mostrar como os fenômenos acontecem dentro daquela realidade definida. E a opinião. A gente tem que prestar muita atenção quem são as pessoas que opinam opinião sobre o tamanho da amostra qualitativa. Né? A opinião sobre a amostra qualitativa, ela precisa ser qualificada, ela precisa ser compreendida. Né? Então, assim, não é o número o elemento essencial da pesquisa qualitativa, e sim o seu conteúdo, é a sua profundidade. Então, vocês vão ver, por exemplo, tem estudo de casos que a gente faz uma análise qualitativa de apenas uma situação, e essa situação é suficiente para determinar a validade daquele estudo.
o número de entrevistas pode ser pequeno. O número de participantes depende do tema, do tópico e dos recursos disponíveis. Então, assim, quando a gente seleciona os participantes de um estudo, a gente tem que considerar pelo menos esses 3 elementos essenciais. O tema. Eu preciso identificar se o meu tema é abrangente ou se ele não é. Em relação ao tópico, se o tópico é específico, se ele é muito amplo e se tem recursos disponíveis, né? Por exemplo, em relação ao tema, quando eu tenho uma amostra que exige, eu vou realizar um estudo, tá? Que é um tema muito abrangente, por exemplo, humanização do atendimento. Para eu compreender a percepção, por exemplo, de profissionais da enfermagem sobre humanização do atendimento, eu preciso um número maior de pessoas, porque a humanização, ela não acontece só num determinado espaço, ela acontece em vários, e ela é vivenciada por diferentes profissionais, inclusive da enfermagem. Então, a gente precisa entender a abrangência do nosso estudo. Outra questão, por exemplo, temas pouco explorados. Por exemplo, vamos pensar nas doenças raras, que é aquilo que eu falei antes, doenças raras na atenção primária. Dentro da área hospitalar, eu tenho certeza que vocês têm inúmeras situações que poderiam ser objetos, então, de estudo, considerando o tema pouco explorado. Então, assim, quando o tema é pouco explorado no determinado cenário, uma amostra pequena, ela é suficiente para definir. Quando o tópico investigado é muito específico também, por exemplo, vivências de enfermeiros na assistência a queimados. Então, é um tópico específico, né, que a gente consegue definir uma amostra relacionada a esse ponto, não muito ampla no caso, né? Agora, quando o tópico é mais amplo, quando eu vou trabalhar, por exemplo, com comunicação interprofissional, passagem de plantão, equipes do Melhor em Casa, por exemplo. Eu tenho equipes muito diversas, então eu preciso entender que eu vou precisar ter um número de participantes maior para poder entender a profundidade do meu objeto de pesquisa. Os recursos disponíveis. Então, eu preciso avaliar o tempo que eu tenho, que tempo a minha equipe de pesquisa tem para realizar as entrevistas, para realizar as observações, para fazer os registros. Se tem financiamento para influenciar tanto os elementos que envolvem a coleta de dados pela equipe de pesquisa, quanto até mesmo para o próprio participante. Né? Então, a questão do recurso financeiro ele também pode ser um limitador. E a saturação, que na pesquisa qualitativa, o número o número de participantes, ele vai estar relacionado ao critério de saturação. Ou seja, quando novas entrevistas, novas observações, novos dados não trazem informações inéditas, eles começam a repetir o mesmo padrão. Quando eles começam a repetir o mesmo padrão, aí a gente estabelece o critério de saturação. E esse critério, a gente tem que deixar bem registrado isso no trabalho, né? Porque, assim, o pesquisador, ele pode estar saturado de realizar tantas entrevistas, porque é um procedimento cansativo, no caso das entrevistas, até mesmo da observação. Mas o critério é a saturação dos dados. Então, é quando os dados se esgotam. Eu não tenho mais nada de novo a acrescentar para as informações que eu já tenho. Saturou. A partir de determinada quantidade de dados, a busca de mais dados não acresce informação nova. Atinge-se a saturação. Então, isso tem que estar bem claro entre os pesquisadores, né? Por isso que é muito difícil, quando a gente elabora um projeto de pesquisa qualitativo, definir um número exato. É sempre um número aproximado de participantes da pesquisa qualitativa, porque a gente precisa, sim, utilizar um critério que nos permite que a gente consiga, com
um número apropriado de participantes, ter profundidade e riqueza nessas informações. Tá? Então, assim, é o critério de saturação que deve guiar o estudo qualitativo. Mesmo que muitas vezes na elaboração do projeto a gente tem que definir previamente, mas aquele número ele sempre acaba sendo modificado ao longo, então, da construção. E esse é o critério padrão ouro para determinar a dimensão da amostra qualitativa. Mas a saturação relevante é a dos dados e não do autor. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando as equipes de pesquisa realizam as pesquisas qualitativas. Eu vou deixar junto com a apresentação, tenho a referência de um artigo que eu utilizei, e eu vou deixar para vocês ele na íntegra, para que vocês possam fazer a análise mais adequada, então, desse material, tá? E aprofundar um pouquinho mais. Em relação à análise dos dados qualitativos, a gente tem inúmeras possibilidades de análises, mas os mais utilizados na área da saúde e da enfermagem é a análise de conteúdo e a análise de discurso. A análise de conteúdo e análise de discurso são técnicas de interpretação de dados qualitativos que possuem diferenças metodológicas e filosóficas importantes, tá? A análise de conteúdo, ela é geralmente utilizada na pesquisa qualitativa, na enfermagem e nas ciências sociais. Isso ocorre porque ela oferece um método estruturado e sistematizado para analisar os textos, sendo aplicável a diferentes estudos. Então, a gente utiliza muito a análise de conteúdo para análise de entrevistas, análise de dados de prontuário, relato de experiências e documentos institucionais. A análise de discurso, por outro lado, ela é uma análise tão importante quanto a análise de conteúdo, e ela vem ganhando espaço, muito espaço, nas pesquisas na enfermagem também. Ela tem uns aspectos que envolvem uma complexidade talvez maior, porque ela envolve a perspectiva de estudos críticos que investigam discursos institucionais, políticas de saúde, práticas profissionais, e permite, então, compreender relações de poder, ideologias, construções sociais da própria linguagem dos participantes. Então, ela é uma estratégia essencial. Eu vou me deter brevemente na análise de conteúdo, que é a mais comum, né, que a gente tem na enfermagem e que acredito que muitos de vocês também já tenham lido muitos artigos, quem leu estudos qualitativos, quem elaborou TCC, quem viu a apresentação do TCC no ano passado da enfermagem deve ter percebido, né? Então, assim, análise de conteúdo tem como principal referência a Laurence Bardin, tá? Então, ela traz uma abordagem que enfatiza a categorização dos dados, a extração de significados e padrões. Então, que a gente pode encontrar em textos, entrevistas e documentos. Ela permite a quantificação dos elementos do texto para interpretar os dados, mas não é uma interpretação quantitativa. Ela nos permite também que as categorias de análise elas sejam pré-definidas, ou seja, quando eu estruturo um roteiro de coleta de dados, eu já tenho previamente definido as minhas categorias de análise, mas elas também podem surgir a partir da análise desses dados, né? Então, ela acontece dessa forma. Eu trouxe um estudo ali, eu não sei se todo mundo consegue ver, acho que a letra ficou pequeno, que é um estudo que categoriza as respostas de enfermeiros sobre o impacto da saúde mental. Então, assim, a partir da análise dos dados, né, de entrevistas,
emergiram categorias, que foi a sobrecarga, a falta de apoio e o impacto na saúde mental. Outro elemento que eu quis trazer para vocês, que é fundamental para entender, é a relação entre Bardan e Minayo, tá? Na enfermagem, principalmente, a gente utiliza muito Minayo. Na saúde coletiva, como eu falei também, a gente utiliza muito Minayo. E a Minayo é uma das maiores referências em pesquisa qualitativa na saúde aqui no Brasil. E ela bebeu na fonte de Bardan. Tá? Então, toda a construção de Minayo que envolve pesquisa qualitativa é fundamentada no estudo da Bardan. O livro referência, então, da Minayo, nessa perspectiva, é o livro Desafio do Conhecimento. Se eu não me engano, ele tem uma última versão agora, a última versão dele é de 2021, né? Então, é um livro muito utilizado, e ela integra a análise de conteúdo de Bardan dentro de um panorama maior, dentro da pesquisa qualitativa. Então, ela contextualiza as aplicações na saúde coletiva mesmo, né? Então, por isso que ela é uma referência para nós. Minayo utiliza Bardan como referência para análise de conteúdo na saúde, adaptando-se ao contexto das ciências sociais aplicadas à enfermagem e à saúde coletiva. Mas num estudo eu posso utilizar as duas. Eu posso utilizar a Minayo para estruturar minha pesquisa, tá? E posso utilizar a Bardan para fazer análise dos dados. Eu trouxe um artigo também aqui para vocês, que ele é um estudo qualitativo que utiliza a análise de conteúdo e faz essa articulação entre Minayo e Bardan. Eu não vou abrir ele aqui porque a gente está correndo no tempo, mas ele é é um artigo muito bem estruturado, que mostra exatamente todas as etapas e a articulação entre os autores. Outro elemento que eu trouxe para vocês a título de curiosidade para todos vocês, e para quem quiser explorar, são os softwares de pesquisa qualitativa que a gente utiliza muito hoje. Então, o software mais conhecido que a gente tem há muito tempo para análise de pesquisa qualitativa é o NVivo, tá? Ele é ideal principalmente para aqueles grandes volumes de pesquisa, e ele ajuda principalmente ele nos auxilia principalmente na codificação e na visualização dos dados. Tem o Atlas-T, né, que ele tem algumas questões que envolvem semântica, repetição de dados, repetição de palavras. O Max-Queda também, que é muito, muito bom, principalmente para iniciantes. Todos eles auxiliam principalmente na estruturação, da codificação e da visualização dos dados. E o Iramutec, também, que é um outro software muito utilizado, ele é um software gratuito e a gente consegue fazer várias testagens com eles, né? Além de ele ajudar na codificação, na visualização dos dados, a gente consegue fazer a contagem das palavras. A IA não é um software, mas a inteligência artificial, ela também vem muito forte, principalmente no apoio à interpretação das entrevistas e na categorização dos temas. Ela vem como um apoio para auxiliar, então, esse processo de análise, né? Antes da existência desses softwares, toda análise ela era feita manual, né? Então, as leituras, por exemplo, das transcrições da transcrição das entrevistas, das análises dos diários de campos, eram feitas exaustivamente até encontrar os núcleos de sentidos e definir as categorias de análise. Então, assim, esses softwares, eles vêm, então, como essenciais dentro da pesquisa qualitativa. E vem dar mais rigor, então, à análise dos dados. Eu deixo, então, terminando aqui a minha apresentação, uma frase, que na pesquisa qualitativa não contamos quantas vozes falam, mas sim o que elas têm a dizer. Obrigada. Eu corri, desculpa. Eu queria dar a palavra para a Rita também, que a Rita fez análise de discurso, né, Rita? Então, parece só dar uma complementada ali com a tua experiência.
Não, eu quero dizer que eu adorei a tua aula, Lísia. Tu fez uma síntese muito boa, didática, de um tema extremamente complexo. O meu mestrado eu usei análise de conteúdo de Bardan, e no meu doutorado eu usei análise de discurso fundamentada em dois filósofos, né? E ela a essência é exatamente tudo o que a professora Lia disse, mas a interpretação é diferente. Só que dizer que na minha época, tanto do mestrado quanto do doutorado, era tudo manual, né, Alísia? E hoje em dia a gente vê o quanto que facilitaram esses softwares que vêm ao encontro para a ajuda do pesquisador. Eu gostaria alguém tem uma pergunta, devido ao adiantado da hora, são 19h58. Quero agradecer a tua explanação, Alícia, e quero dizer, antes de finalizar, que na próxima reunião a gente tinha preparado, se desse tempo, a Caroline, que é a minha bolsista, tinha preparado uma surpresa, né? Mas nós vamos deixar, Caroline, para a próxima reunião. Todas as reuniões sempre vai ter alguma dica muito proveitosa para quem está na área da pesquisa. Então, nós vamos deixar essa surpresa, que nós não vamos dizer só para deixar vocês curiosos, e para virem na próxima reunião em abril, nos encontrar. Eu vou parar agora a gravação, e estamos nesse minutinho aberto para alguma pergunta, se alguém quiser. Rita, posso falar? Eu queria agradecer. Enfim, espero que tenham aproveitado a aula, que foi muito clara, e nos encontramos, então, no mês de abril. Claro, é que ninguém levantou a mãozinha, então eu achei que ninguém queria falar. Eu queria só agradecer a oportunidade e dizer, então, que eu vou deixar o material disponível ali no grupo de pesquisa para quem quiser consultar. Tem muitos estudos para fazer leitura. Foi só uma pincelada, mas espero que tenha ajudado aqueles que têm interesse ou que a pesquisa se relacione com o estudo qualitativo. Microfone desligado, prof. Terminou, Stephanie? Eu acho que sim, prof. Eu acho que caiu a... Acho que a prof caiu. Acho que a prof caiu. Ah, então tá. A gente fica aqui, então, só os docentes, é isso, né? Para aquela reunião. Mas será que vai ser? Voltou. Microfone desligado, prof. Desculpa, eu caí bem no final, vou dizer assim, que mal educada, né? Saiu da reunião sem antes a Lísia terminar, mas a minha reunião está muito ruim. A próxima reunião, até que eu tenho agora às 8, vou ter que participar do celular. Mas muito obrigada, Lísia, realmente foi muito proveitosa, e manda para o grupo do WhatsApp a tua apresentação, porque tem um artigo que eu também estou com muito interesse, aquele que tu apontou, que faz uma boa reflexão entre a Minayo e a Bardan, e as diferenças. Eu gostaria de ler também aquele artigo. Muito obrigada, gente, nos encontramos no próximo mês, certo? Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.